Pessoal, então vai falar sobre o enriquecimento ilícito. O enriquecimento ilícito previsto no artigo 9º aí da Lei 8.429. Cai pouco, certo? Cai pouco, muito pouco aí os incisos. Normalmente fica no comando da questão. Por que fica no comando da questão? Porque se você for para os incisos, ele vira uma salada muito grande aí a respeito disso. Porque olha só, o que diz o comando do artigo 9º? Ele vai falar assim: enriquecimento ilícito a oferir qualquer tipo de vantagem patrimonial. Perfeito. Aqui você consegue identificar que é um enriquecimento ilícito quando você utiliza o que? Indevidamente o seu cargo, emprego, função para enriquecer de forma ilegal, ok? Aqui tranquilo, mas quando você vai para os comandos dos incisos, aí você vai se deparar com o que? Receber para si ou para outrem. Aqui começa a se identificar o enriquecimento ilícito. Então veja, quando ele trouxer no comando da questão que ele está recebendo, certo, alguma coisa, dinheiro, bem imóvel, de quem tem interesse, eu posso ser atingido aí com a ação ou omissão das atribuições desse agente público, vai ser enriquecimento ilícito. Então o verbo vai ser receber, perceber, em cima dele e para outrem, ok? E veja, quando é para lesão, a diferença do lesão, ele vai facilitar, certo? Vai facilitar para outra. Então, aqui, veja que isso não teria muita diferença, que quando ele está recebendo para si ou para outro, então se é para outrem, ou seja, não é para ele está facilitando para outro em razão das suas atribuições. Agora, então o comando da questão, para ser enriquecimento ilícito, ele vai ter que estar se beneficiando ou beneficiando a outro. Então ele sempre vai estar junto, ele ou outro, ele ou outro. Lesão, ele está facilitando, ele está inobservando procedimentos legais regulamentares, ok? Então essa vai ser a grande distinção aí entre os dois. Agora vamos passar a leitura rápida aí, só para dizer que a gente passou, mas difícil cair uma questão relativa a essa. Se cair vai ser muito intuitivo, como eu já falei. Olha, ele vai perceber o que? Vantagem econômica, que é indevida. Ou para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou imóvel, ou contratação de serviço com valor que é superior ao mercado. Então ele vai perceber vantagem econômica, agora para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou fornecimento de serviço por ente estatal por valor inferior ao de mercado. Então está vendendo algo, um bem público, certo? Um imóvel com um valor inferior do mercado. Então em cima está comprando um valor superior, embaixo está vendendo por um valor inferior. Para perceber, comando, perceber vantagem econômica. Utilizar obra ou serviço particular, veículos. Então, para obra ou serviço particular dele, certo? Por exemplo, ou de terceiro. Equipamentos ou material de qualquer natureza que seja de propriedades aí da União, certo? Dos órgãos públicos da administração direta e indireta, ok? Bem como usar trabalho de servidores públicos aí ou terceiros contratados por essas entidades. Então é muito comum aí servidor pagando conta de outro e utilizando a pessoa para fazer alguma obra na própria casa do servidor aí, ou do chefe em questão. Então isso daí é o que? Improbidade administrativa, enriquecimento ilícito, ok? Obviamente que está utilizando indevidamente, ou seja, está durante o exercício das atribuições do servidor, está utilizando nesse tempo
ele para pintar minha casa, por exemplo. Quem está pagando é a administração pública. Receber vantagem econômica, qualquer natureza, para tolerar exploração ou prática de jogos de azar, laticínio, narcotráfico, contrabando, usura ou qualquer outra atividade ilícita, ok? Então, estou ganhando vantagem econômica para fazer vistas grossas aí. Então tem lá o jogo de azar, lá tem jogo do bicho, tem caça-níquel, tem aqui o laticínio aí é casas de prostituição, ok? Então faço vistas grossas, mas eu cobro vantagem econômica. Isso daí está totalmente errado. Novamente, receber vantagem econômica direto ou indiretamente para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço. Eu vou avaliar, por exemplo, o cara é engenheiro da Caixa, vai avaliar um imóvel, uma obra aí para fins de financiamento, vai trazer uma medição falsa, uma avaliação falsa aí para receber uma vantagem econômica, ok? Ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade, características de bens fornecidos a qualquer das entidades aí. Então, estou recebendo vantagem econômica para receber, por exemplo, aí mercadorias compradas pela administração por meio de processo licitatório. Chega lá a mercadoria que era para ser uma marca, chegou com uma outra marca, eu estou recebendo uma marca muito inferior, estou recebendo uma diferença, daí não pode. Adquirir para si ou para outro no exercício do mandato, cargo, emprego ou função, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. Então, o servidor público ganha 3 mil reais, uma porcaria de um salário aí, e aí, no porcaria que eu digo, valor baixo, certo? Então, porque eu estou dizendo isso no sentido de que até os próprios jornais colocam como servidor público como o grande vilão aí da máquina pública, quando na realidade não é bem assim que funciona, certo? Então, 3 mil reais é você pegar aí o servidor público federal da administração pública do Poder Executivo. Se você fizer uma média per capita aí, você vai ver que o salário não chega a 10 mil aí, certo? Então, valor bom, é bom, mas não é aquele valor que você está aqui agora, ó, você está ganhando um valor de 3 mil reais, 4 mil, 5 mil por mês, e daqui a pouco você aparece de Camaro, certo? Parece Ferrari, tá com uma casa aí, uma mansão que custa 3 milhões de reais. Você vai olhar assim, se você multiplicar a renda desse servidor da vida inteira, não chega nesse valor. Então, nesse sentido aí. Aceitar emprego ou comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para empresa, pessoa física ou jurídica que tem interesse suscetível a ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade, certo? Então, ele está fazendo um assessoramento para uma empresa e essa relação tem conflito de interesse, certo? Então não pode. Então aqui, ó, durante as suas atividades aí, ele vai realizar essa consultoria que conflita com a ação ou omissão decorrente das atribuições dele, e enriquecimento ilícito também. Perceber vantagem econômica. Então o verbo é perceber vantagem, perceber, certo? Receber, aceitar, perceber para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública ou de qualquer natureza. Então vai receber recursos para intermediar aí a aplicação de verba do BNDES. Aqui parece que os caras foram lá no Jornal Nacional e pegaram as reportagens e saíram fazendo os incisos dessa lei, né? Porque é brincadeira a quantidade de incisos aqui que se amolda às condutas realizadas aí por políticos, inclusive, ok? Receber vantagem, não só político, tem servidor malandro também. Normalmente o servidor que faz esse tipo de coisa
Veja, servidor que comete que comete atos de improbidade administrativa, que é um crime também, que é o crime tipificado lá no Código Penal, e aqui é tipificado como conduta contrária à probidade, ou seja, um ato improbo, quando esse servidor normalmente é aquele servidor que não passou num concurso público, normalmente aquele que entrou lá nos trens, famosos trem da alegria, que não sabe dar o valor, porque o servidor que estudou, que correu atrás, que se sacrificou, que é o teu caso, você vai dar o valor, você não vai se deixar levar por essas besteiras, porque, olha que eu vou falar, servidor, pela 8.112, que nós já vimos isso, servidor que comete ato de improbidade administrativa nunca mais pode voltar ao serviço público. Inclusive, já foi objeto de questionamento junto ao STF, dizendo que isso aí era uma pena de caráter perpétuo. O STF negou o provimento e a pessoa tinha passado no concurso novamente e não pôde assumir, ok? Então, para a gente ficar esperto. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração que esteja obrigado. Então, não fez se omitiu com um ato de ofício aí que era obrigado a ser feito, em troca disso recebeu uma vantagem econômica. Incorporou aí ao seu patrimônio bens e rendas do acervo patrimonial aí da administração pública. Usou em proveito próprio bens e rendas, verbas e valores integrantes aí da administração pública. Então isso tudo é enriquecimento ilícito, beleza? Povo, é isso. Então agora é partir para as questões, mas antes eu tenho mais para falar sobre lesão e ao erário e lesão aos princípios, ok? Um abraço.